Mas qual será a melhor maneira, considerando as rigorosas restrições de tamanho, custo e fontes de energia, de procurar micróbios em Marte? Não podemos ao menos por enquanto enviar micróbios para lá. Tive um amigo, um microbiologista extraordinário chamado Wolf Wishniak, da Universidade de Rochester, em Nova York. No final da década de 1950, quando estávamos começando a pensar a sério em procurar vida em Marte, ele esteve presente numa reunião científica, na qual um astrônomo expressou espanto com o fato de que os biólogos não tivessem um instrumento simples, confiável, automatizado, capaz de procurar por micro-organismos. Wishniak decidiu fazer algo quanto a isso. Ele desenvolveu um pequeno dispositivo a ser enviado para os planetas. Seus amigos o chamaram de armadilha de Wolf. Ele iria levar a Marte um pequeno frasco de material nutriente orgânico. Colher uma amostra de solo marciano para misturar com esse material e observar a mutante turbidez ou nebulosidade do líquido à medida que os micróbios marcianos se houvesse algum se crescessem. A armadilha de Wolf foi selecionada junto com 3 outros experimentos microbiológicos para ir a bordo dos veículos de solo da Viking. 2 dos outros 3 experimentos também optaram por enviar alimento para os marcianos. Para o sucesso da armadilha de Wolf era preciso que os micróbios gostassem de água em estado líquido. Houve como pensasse que Wishniak ia mesmo era afogar os pequenos marcianos. Mas a vantagem da armadilha de Wolf era que ela não dependia de como os micróbios processavam seu alimento. Eles só tinham de crescer. Todos os outros experimentos baseavam-se em suposições específicas sobre quais gases seriam exalados ou assimilados pelos micróbios, suposições que eram pouco mais do que palpites. A NASA, a agência que conduz o Programa Espacial Planetário dos Estados Unidos, é objeto de frequentes e imprevisíveis cortes de orçamento. É raro que se antecipem aumentos nos recursos. As atividades científicas da NASA têm muito pouco apoio efetivo do governo, e assim a ciência é o alvo mais frequente quando se tem de tirar dinheiro da agência. Em 1971 decidiu-se que um dos 4 experimentos microbiológicos teria de ser cancelado, e a armadilha de Wolf foi desembarcada. Foi um desapontamento arrasador para Wishniak, que tinha investido 12 anos em seu desenvolvimento. Muitos outros em seu lugar teriam se afastado da equipe de biologia da missão Viking. Porém Wishniak era um homem gentil e dedicado. Decidiu que poderia servir melhor à busca de vida em Marte viajando para o meio ambiente terrestre mais parecido com o de Marte, os vales secos da Antártida. Alguns pesquisadores já tinham examinado o solo antártico e concluído que os poucos micróbios que conseguiram encontrar não eram na realidade nativos dos vales secos, mas haviam sido carregados para lá pelo vento. Eram oriundos de ambientes mais amenos. Relembrando os experimentos com os potes de Marte, Wishniak acreditava que a vida era obstinada e que a Antártida era perfeitamente consistente com a microbiologia. Se micróbios terrestres fossem capazes de viver em Marte, pensou ele, por que não na Antártida, que era muito mais quente, úmida, e tinha mais oxigênio e muito menos luz ultravioleta? E no sentido inverso pensou, achar vida nos vales secos da Antártida ia aumentar, de modo correspondente, a probabilidade de haver vida em Marte. Wishniak acreditava que as técnicas experimentais usadas antes para deduzir que não havia micróbios autóctones da Antártida eram falhas. Os nutrientes, conquanto adequados ao confortável ambiente de um laboratório de microbiologia na universidade, não eram apropriados para o árido deserto polar. Assim, em 8 de novembro de 1973, Wishniak, seu novo equipamento microbiológico e um companheiro teólogo foram transportados num helicóptero da estação McMurdo para uma área junto a Mount Baldur, um vale seco na cadeia de Asgard. Seu objetivo era implantar as pequenas estações microbiológicas no solo da Antártida e voltar cerca de um mês depois para recolhê-las. Em 10 de dezembro de 1973, ele saiu para recolher as amostras em Mount Baldur. Sua partida foi fotografada a 3 quilômetros de distância. Era a última vez que o viam com vida. 18 horas depois descobriram seu corpo ao pé de um penhasco de gelo. Tinha entrado numa área que não fora previamente explorada. E ao que tudo indica escorregou no gelo, tropeçou e caiu aos trambolhões a uma distância de 150 metros. Talvez algo lhe tivesse chamado a atenção. Um provável habitat para micróbios, digamos. Ou uma faixa de verde onde não deveria haver nenhuma. A nunca saberemos. Na caderneta que levava consigo naquele dia, no último registro se lia estação 220 resgatada. 10 de dezembro de 1973. 12:30. Temperatura do solo 10 graus negativos. Temperatura do solo 16 graus negativos. Seria uma temperatura típica do verão marciano. Muitas das estações microbiológicas de Wishniak ainda estão na Antártida.
Mas as amostras trazidas de volta foram examinadas, usando os métodos dele, por colegas de profissão e amigos. Uma grande variedade de micróbios, que seriam indetectáveis por meio de técnicas convencionais, foi encontrada em quase todo o local examinado. Uma nova espécie de fungo, pelo visto única na Antártida, foi descoberta em suas amostras por sua viúva, Helen Simpson Wishniak. Grandes rochas trazidas da Antártida naquela expedição, examinadas por Emer Friedman, revelaram uma fascinante microbiologia. 1 ou 2 milímetros no interior da rocha, algas tinham colonizado um mundo minúsculo, no qual pequenas quantidades de água haviam sido capturadas e liquefeitas. Em Marte, um lugar assim teria sido ainda mais interessante, porque se a luz visível necessária para a fotossíntese penetrasse até essa profundidade, a luz ultravioleta germicida seria ao menos em parte atenuada. Como os projetos de missões espaciais são finalizados muitos anos antes do lançamento, e devido à morte de Wishniak, os resultados de seus experimentos na Antártida não influenciaram o programa Viking para a busca de vida em Marte. Em geral, os experimentos microbiológicos não foram feitos na baixa temperatura do meio ambiente, e a maioria não teve longos períodos de incubação. Todos eles fizeram suposições bem fortes de como deve ser o metabolismo marciano. Não havia como procurar vida dentro das rochas. Cada veículo de solo da Viking era equipado com um braço recolhedor de amostras para retirar material da superfície, e depois devagar introduzi-las no interior da espaçonave, onde as partículas eram transportadas em pequenos vagões, como num trem, para 5 experimentos diferentes, um sobre a química inorgânica do solo, outro para buscar moléculas orgânicas na areia e na poeira, e 3 para buscar vida microbiana. Quando procuramos vida em um planeta, estamos fazendo certas suposições. Tentamos, da melhor forma possível, não presumir que a vida em outro lugar será igual à vida que existe aqui. Porém, há limites para o que somos capazes de fazer. Só conhecemos em detalhes a vida que temos aqui. Conquanto os experimentos biológicos da missão Viking sejam iniciativas pioneiras, estão longe de representar uma busca definitiva de vida em Marte. Os resultados têm sido eletrizantes, provocantes, estimulantes e também, ao menos até há pouco, substancialmente inconclusivos. Cada um dos 3 experimentos microbiológicos fez um tipo de pergunta diferente. Mas em todos os casos a pergunta era sobre o metabolismo em Marte. Se houver micro-organismos no solo marciano, eles devem absorver alimento e expelir gases residuais. Ou devem absorver gases da atmosfera, e talvez com a ajuda da luz solar, convertê-los em material nutriente. Assim, levamos comida para Marte e esperamos que os marcianos, se existirem, a achem saborosa. Depois verificamos se algum gás novo e interessante emana do solo. Ou fornecemos nossos próprios gases com traçadores radioativos, e vemos se são convertidos em matéria orgânica. E se for esse o caso, os pequenos marcianos são infravermelhos. Pelos critérios estabelecidos antes do lançamento, 2 dos 3 experimentos microbiológicos da Viking parecem ter produzido resultados positivos. Primeiro, quando o solo marciano foi misturado com uma sopa orgânica estéril da Terra, algo que havia nele fragmentou quimicamente a sopa, quase como se houvesse micróbios respirando e metabolizando um pacote de alimento terrestre. Segundo, quando gases da Terra foram introduzidos na amostra de solo marciano, os gases se combinaram quimicamente como solo, quase como se houvesse micróbios fotossintetizadores, gerando matéria orgânica a partir de gases atmosféricos. Foram obtidos resultados positivos na microbiologia marciana em 7 amostras diferentes em 2 locais, separados entre si por 5.000 quilômetros. Mas a situação é complexa e os critérios para considerar um experimento bem-sucedido podem ter sido inadequados. Foram feitos enormes esforços para montar os experimentos de microbiologia da Viking e para testá-los com uma variedade de micróbios. E muito pouco esforço foi feito para calibrar os experimentos com matéria inorgânica plausível no material da superfície. Marte não é a Terra. Como nos lembra o legado de Percival Lowell, podemos ser enganados. Talvez haja uma química inorgânica exótica no solo marciano capaz de por si mesma, na ausência de micróbios marcianos, enoxidar gêneros alimentícios. Talvez exista no solo algum catalisador inorgânico especial, não vivo, capaz de fixar gases atmosféricos e convertê-los em moléculas orgânicas. Experimentos recentes sugerem que esse pode ser mesmo o caso. Na grande tempestade de poeira marciana de 1971, o espectrômetro infravermelho da Mariner 9 obteve características espectrais da poeira. Ao analisar esse espectro, obtune, J.B. Pollack e eu descobrimos que certas características pareciam corresponder mais a morilonita e outros tipos de argila. Observações subsequentes do veículo de solo da Viking confirmam a identificação de argilas carregadas pelo vento em Marte. Agora,
A. Bannon e J. Rishpan descobriram que são capazes de reproduzir alguns dos processos-chave, os que parecem fotossíntese e os que parecem respiração, dos vitoriosos experimentos microbiológicos da Viking C. Em experimentos em laboratório, eles substituem essas argilas por solo marciano. As argilas têm uma complexa superfície ativa, para absorver e liberar gases e catalisar reações químicas. É cedo para dizer se todos os resultados da microbiologia marciana podem ser explicados pela química inorgânica, mas se isso acontecer não será mais surpresa. A hipótese da argila não exclui a possibilidade de haver vida em Marte. Porém, sem dúvida nos leva longe o bastante para dizer que não existe evidência convincente de uma microbiologia em Marte. Mesmo assim, os resultados de Bannon e Rishpan têm grande importância biológica porque demonstram que na ausência de vida pode haver um tipo de química no solo que atua de maneira igual à vida. Na Terra, antes da vida, poderia já ter havido no solo um ciclo de processos parecidos com os da respiração e da fotossíntese, que talvez tenham sido incorporados pela vida quando esta surgiu. Além disso, sabemos que as argilas de momorilonita são potentes catalisadores para a combinação de aminoácidos em cadeias mais longas de moléculas parecidas com proteínas. As argilas da Terra primitiva podem ter sido a forja da vida. E a química no Marte contemporâneo pode prover pistas essenciais para a origem e a história inicial da vida em nosso planeta. A superfície marciana tem muitas crateras de impacto, cada uma com o nome de uma pessoa, em geral um cientista. A cratera Vishniac fica, como é apropriado, na região antártica do planeta. Vishniac não alegou que deve haver vida em Marte, e sim, apenas, que isso é possível, e que seria de uma importância extraordinária saber se de fato há. Se existe vida em Marte, teremos a oportunidade única de testar a generalidade do nosso tipo de vida. E se não existe vida em Marte, um planeta muito parecido com a Terra, termos de entender por que já que, nesse caso como, acentuou Vishniac, teremos a clássica confrontação científica entre experimento e controle. A descoberta de que os resultados da microbiologia da Viking podem ser explicados por argilas e não necessariamente implicam existência de vida talvez solucione outro mistério. O experimento de química orgânica da missão não apresentou nenhum vestígio de matéria orgânica no solo marciano. Se existe vida em Marte, onde estão os corpos mortos não se encontrarão moléculas orgânicas nem blocos de construção de proteínas e ácidos nucleicos, nem hidrocarbonetos simples. Nada daquilo que indica a existência de vida na Terra. Isso não é necessariamente uma contradição, porque os experimentos de microbiologia da Viking são 1000 vezes mais sensíveis por átomo de carbono equivalente do que os experimentos químicos e parecem detectar matéria orgânica sintetizada no solo marciano. Mas isso não deixa muita margem. O solo terrestre é carregado de resíduos orgânicos de organismos que uma vez viveram. O solo marciano tem menos matéria orgânica do que a superfície da Lua. Se sustentarmos a hipótese da vida, devemos supor que os corpos mortos tenham sido destruídos pela reativa e oxidante, em termos químicos. Superfície de Marte como um germe numa garrafa com peróxido de hidrogênio, água oxigenada ou que existe vida, mas de um tipo no qual a química orgânica desempenha um papel menos central do que o que desempenha na Terra. Porém, essa última alternativa me parece ser especialmente apelativa. Sou, com relutância, um confesso chauvinista do carbono. O carbono é abundante no cosmos. Ele compõe moléculas de maravilhosa complexidade, boas para a vida. Também sou um chauvinista da água. A água constitui um sistema solvente ideal para o trabalho da química orgânica, e permanece líquida num amplo âmbito de temperaturas. Mas às vezes fico pensando, será que minha afeição pelo carbono e pela água tem algo a ver com o fato de que sou feito sobretudo deles? Somos baseados em carbono e em água porque estes eram abundantes na Terra na época em que se originou a vida. Ou poderia a vida em outro lugar em Marte, digamos ser feita de outras coisas. Sou uma coleção de água, cálcio e outras moléculas orgânicas que se chama Carl Sagan. Você é uma coleção de moléculas quase idênticas com rótulo coletivo diferente. Mas isso é tudo, não existe aí nada além de moléculas. Há quem ache essa ideia um tanto depreciativa para a dignidade humana. Quanto a mim, acho enaltecedor o fato de o universo permitir a evolução de máquinas moleculares tão intricadas e sutis como nós. Mas a essência da vida não consiste tanto assim nos átomos e moléculas simples que nos fazem ser o que somos pela maneira com que são reunidos. De vez em quando lemos que as substâncias químicas que constituem o corpo humano custam 99 cents, ou $10, ou algo assim. É um pouco deprimente descobrir que nosso corpo vale tão pouco. No entanto, essas estimativas valem para seres humanos reduzidos a nossos componentes mais simples. Somos feitos sobretudo de água, que não custa quase nada. O carbono é cotado na forma de carvão, o cálcio de nossos ossos, como giz, o nitrogênio em nossas proteínas, como o ar também é barato. O ferro em nosso sangue.
como pregos enferrujados. Se não soubéssemos o que sabemos, poderíamos ser tentados a pegar todos os átomos que nos compõem, misturá-los num grande recipiente e mexer bem. Podemos fazer isso quando quisermos, mas no fim só haverá uma mistura insossa de átomos. Como esperar outra coisa? Harold Morowitz calculou quanto custaria juntar todos os componentes moleculares corretos que constituem o corpo humano comprando as moléculas nos fornecedores de substâncias químicas. A resposta é cerca de 10 milhões de dólares, o que deveria nos fazer sentir um pouco melhor. Mas mesmo então, não poderíamos misturar todas essas substâncias químicas e ver um ser humano emergir do recipiente. Isso está muito além de nossa capacidade, e é provável que esteja por um período bem longo. Por sorte, há outros métodos menos dispendiosos mas ainda assim bastante confiáveis de fazer seres humanos. Penso que formas de vida em muitos mundos devem consistir, de modo geral, nos mesmos átomos que temos aqui, talvez até muitas das mesmas moléculas básicas, como proteínas e ácidos nucleicos, porém reunidos de modos que não nos são familiares. Talvez organismos que flutuam em atmosferas planetárias densas sejam muito parecidos conosco em sua composição atômica, exceto pelo fato de não terem ossos, e por isso, não precisarem muito de cálcio. Talvez em outros lugares seja usado um solvente diferente da água. Ácido fluorídrico poderia servir muito bem, embora não exista grande quantidade de flúor no cosmos. O ácido fluorídrico seria muito danoso para os tipos de molécula dos quais somos constituídos, mas outras moléculas orgânicas, ceras de parafina por exemplo, são perfeitamente estáveis em sua presença. A amônia líquida seria um sistema solvente ainda melhor, porque a amônia é muito abundante no cosmos, mas só é líquida em mundos muito mais frios do que a Terra e Marte. A amônia na Terra é normalmente um gás, como é a água em Vênus. Ou talvez haja coisas vivas que não tenham solvente em geral. Vida em estado sólido, com sinais elétricos que se propagam em vez de moléculas flutuando por ela. Porém, essas ideias não resgatam a noção de que os experimentos do veículo de solo da Viking possam indicar a existência de vida em Marte. Num mundo parecido com a Terra, com carbono e água abundante, a vida, se existisse, seria baseada na química orgânica. Os resultados obtidos da química orgânica, como os resultados de imagem microbiológicos, são todos consistentes com a ideia de que não há vida nas partículas finas de Chryse e de Utopia no final da década de 1970. Talvez alguns milímetros abaixo das rochas, como nos vales secos da Antártida. Ou em outro local do planeta, ou em alguma época anterior, mais clemente, mas não onde e quando procuramos. A exploração de Marte pela Viking é uma missão da maior importância histórica, a primeira busca séria do que possam ser outros tipos de vida. A primeira vez que a sobrevivência de uma espaçonave em pleno funcionamento durou mais de 1 hora ou algo assim em qualquer outro planeta, Viking 1 sobreviveu durante anos, fonte de uma rica colheita de dados de geologia, sismologia, mineralogia, meteorologia e meia dúzia de outras ciências num outro mundo. Como deveríamos continuar após esses avanços espetaculares? Alguns cientistas querem enviar um dispositivo automático que recolha amostras do solo e os envie para a Terra, onde poderão ser examinados com mais detalhes nos nossos grandes e sofisticados laboratórios do que nos limitados micro-miniaturizados laboratórios que somos capazes de enviar a Marte. Desse modo, a maior parte das ambiguidades dos experimentos de microbiologia da Viking poderia ser elucidada. A química e a mineralogia do solo poderiam ser determinadas rochas. Poderiam ser fragmentadas em busca de vida sobre a superfície. Centenas de testes em busca de química orgânica e de vida poderiam ser realizados, entre eles o exame direto ao microscópio, sob uma grande variedade de condições. Poderíamos até usar as técnicas de contagem de Vishniac. Apesar de ser bastante cara, uma missão como essa talvez esteja dentro de nossa capacidade tecnológica. No entanto, ela traria um novo perigo à contaminação. Se quisermos examinar na Terra amostras do solo marciano em busca de micróbios, não poderemos, é óbvio, esterilizá-las de antemão. Todo o sentido da expedição seria trazê-las vivas. Mas e depois, será que os micro-organismos trazidos para a Terra seriam um risco para a saúde pública? Os marcianos de H.G. Wells e de Orson Welles, preocupados em riscar do mapa Bournemouth e Jersey City, nunca perceberam, a não ser quando já era tarde demais, que suas defesas imunológicas não tinham efeito contra os micróbios da Terra. O inverso seria possível. Essa é uma pergunta importante e difícil. Talvez não haja micromarcianos em Marte. Se existem, talvez possamos comer 1 quilo deles sem efeitos nocivos. Porém não temos certeza, e os riscos são altos. Se quisermos trazer amostras de Marte para a Terra sem esterilizá-las, precisaremos ter um procedimento de contenção que seja incrivelmente confiável. Existem nações que desenvolvem e amontoam armas bacteriológicas. Parece que às vezes há acidentes, mas até agora, ao que se saiba, eles nunca produziram uma pandemia global.
Talvez se possa trazer amostras marcianas para a Terra com segurança. Mas eu gostaria de ter muita certeza antes de considerar a possibilidade de uma missão destinada a isso. Há outro caminho para investigar Marte, toda a gama de delícias e descobertas que esse heterogêneo planeta guarda para nós. Minha emoção mais persistente ao trabalhar com as fotos do veículo do Sol da Viking foi de frustração com nossa imobilidade. Eu me vi, inconscientemente, querendo que a espaçonave pelo menos ficasse na ponta dos pés, como se esse laboratório projetado para ficar imóvel, estivesse de maneira perversa se recusando a dar pelo menos um pulinho. Como ansiávamos por cutucar aquela duna com o braço recolhedor de amostras. Procurar vida debaixo daquela rocha. Verificar se na cordilheira distante havia os contrafortes de uma cratera. E não muito longe, a sudeste eu sabia, ficavam os 4 canais sinuosos de Chryse. Apesar de todo o caráter tentador e provocante dos resultados obtidos com a Viking, sei de uns 100 lugares em Marte que são mais interessantes do que nossos locais de pouso. A ferramenta ideal seria um rover, um veículo itinerante que realizasse experimentos avançados, em especial em registro de imagens, química e biologia. Protótipos desses rovers estão sendo desenvolvidos pela NASA. Eles sabem por si mesmos como subir em rochas, não cair em ravinas, livrar-se de lugares apertados. Temos a capacidade de pousar em Marte um rover que poderia varrer sua superfície, ter os lugares mais interessantes em seu campo de visão, e no dia seguinte, à mesma hora, estar lá. É todo dia um novo lugar, numa travessia complexa e sinuosa pela variada topografia desse atraente planeta. Essa missão obteria enormes benefícios científicos, mesmo que não haja vida em Marte. Poderíamos seguir ao longo de antigos vales de rios, subir as encostas de uma das maiores montanhas vulcânicas, percorrendo os estranhos e íngremes territórios de terraços de gelo polares. Ou nos aproximar muito das atraentes pirâmides de Marte. 4. O interesse público numa tal missão seria considerável. Todos os dias uma nova coleção de vistas de Marte chegaria a nossas casas nas telas dos aparelhos de TV. Poderíamos traçar a rota, ponderar sobre as descobertas, sugerir novos destinos. O dia seria longo, o rover obedecendo-os em comandos de rádio emitidos da Terra. Haveria muito tempo para incorporar novas e boas ideias ao plano de nossa missão. 1 bilhão de pessoas poderiam participar na exploração de outro mundo. A área da superfície de Marte é exatamente a mesma da área continental da Terra. Uma expedição meticulosa de reconhecimento nos ocuparia durante séculos. Mas haverá um tempo em que o planeta estará explorado por completo depois que aeronaves robôs o tiverem mapeado do alto. Depois que rovers tiverem rastreado sua superfície. Depois de amostras terem sido trazidas com segurança para a Terra. Depois de seres humanos terem caminhado pelas areias de Marte. E então, o que faremos com Marte? Há tantos exemplos de uso equivocado da Terra pelos seres humanos que até o ato de formular essa pergunta me dá calafrios. Se houver vida em Marte, creio que não deveríamos fazer nada com ele. Nesse caso ele pertenceria aos marcianos, mesmo que estes fossem apenas micróbios. A existência de uma biologia independente num planeta próximo é um tesouro que fica além de nosso alcance. E a preservação dessa vida deve, creio, se sobrepor a qualquer outro possível uso de Marte. No entanto, suponhamos que não haja vida ali. Ele não é uma fonte plausível de matérias-primas. O transporte de Marte para a Terra seria caro demais durante muitos séculos futuros. Mas seríamos capazes de viver em Marte, poderíamos, de alguma forma, torná-lo habitável, um mundo encantador, sem dúvida, porém do nosso ponto de vista provinciano. Há muita coisa errada em Marte, em especial a baixa presença de oxigênio, a ausência de água em estado líquido e o alto fluxo ultravioleta. As temperaturas baixas não constituem um obstáculo insuperável, como demonstram as estações científicas permanentes na Antártida. Todos esses problemas poderiam ser resolvidos se pudéssemos fabricar mais ar. Com pressões atmosféricas maiores, seria possível ter água em estado líquido. Com mais oxigênio poderíamos respirar na atmosfera e se formaria ozônio para servir como escudo da superfície à radiação solar ultravioleta. Os canais sinuosos, as placas polares empilhadas e outras evidências sugerem que Marte já teve uma atmosfera mais densa. É pouco provável que esses gases tenham escapado de lá. Eles estão, portanto, em algum lugar do planeta. Alguns estão em combinação química com as rochas da superfície. Alguns estão no gelo do subsolo. Mas a maior parte deve estar nas atuais calotas de gelo polares. Para vaporizar as calotas é preciso aquecê-las, talvez fosse possível pulverizá-las com um pó escuro, para que se aqueçam ao absorver mais luz solar. O contrário do que estamos fazendo na Terra quando destruímos florestas e pradarias. Mas as áreas das calotas são muito grandes. Para transportar o pó necessário da Terra até Marte seriam necessários 1.200 foguetes Saturno V. Mesmo assim,
Os ventos poderiam varrer o pó das calotas polares. Método melhor seria conceber algum material escuro capaz de fazer cópias de si mesmo, uma pequena máquina escura que levaríamos para Marte, e a partir de então se autorreproduzisse a partir de material nativo para cobrir toda a área das calotas. Existe uma categoria dessas máquinas. Nós as chamamos de plantas. Algumas são muito resistentes e resilientes. Sabemos que pelo menos alguns micróbios terrestres são capazes de sobreviver em Marte. O que se precisa é de um programa de seleção artificial e engenharia genética de plantas escuras, talvez líquens capazes de sobreviver no meio ambiente muito mais rigoroso de Marte. Se fosse possível criar essas plantas, podemos imaginá-las sendo semeadas nas vastas extensões das calotas polares geladas de Marte, criando raízes, se espalhando, escurecendo as calotas, absorvendo luz solar, ou aquecendo o gelo, e libertando a antiga atmosfera marciana de seu longo cativeiro. Podemos até imaginar um Johnny Appleseed marciano robô ou humano, a percorrer os vastos desertos polares num esforço que beneficiará apenas as futuras gerações humanas. Essa ideia e ação, como conceito geral, é chamada de terraformação, a transformação de uma paisagem alienígena em outra mais adequada a seres humanos. Em milhares de anos o homem conseguiu alterar a temperatura global da Terra em apenas 1 grau com mudanças causadas por efeito estufa e albedo, embora no ritmo atual de queima de combustíveis fósseis e destruição de florestas e pradarias, a temperatura global possa se alterar em mais 1 grau em apenas 1 ou 2 séculos. Essas e outras considerações sugerem que uma escala de tempo para transformações significativas em Marte talvez esteja na ordem de centenas de milhares de anos. No futuro de uma tecnologia altamente avançada, poderíamos almejar não só aumentar a pressão atmosférica total, e com isso possibilitar a formação de água em estado líquido, mas também conduzir a água do derretimento das calotas polares para as regiões equatoriais mais quentes. Existe, é claro, uma maneira de fazer isso. Construiríamos canais. O gelo em